Que bom, né? Povo que dá força aí, né, Michela? Que delícia. Guardando nossa convidada. Vamos ver se agora ela consegue aparecer com a imagem, porque tinha só a voz. Ai, que delícia! Olha que chique. Preparando o almoço e a gente podendo bater papo, né? Essa vida tá muito boa. Acabei de preparar o meu também, Michela. Eba, agora vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. A minha até agora nada. Nada, eu ouço a sua voz, mas não aparece a imagem. O que que você quer? Tentar assim? O que que Pode você ser, sente pra mim aí? não tem problema. É? Então tá, vai deixando aí, quem sabe uma hora aparece, né? O seu tá Vamos lá. rodando aí a imagem ou não? Tá rodando, sabe? Configurando assim, ó, Sim. fazendo aquela voltinha. Mas ouço a sua voz e deixa ele pensar mais um pouquinho, enquanto isso a gente vai conversando, né? Tá. Pode ser? Pode. Então, maravilha. Bom, então iniciando, né? Não sei se você tem acompanhado ou sabia disso ou não, Ana, mas vou te apresentar. Sabia disso é um projeto, como a Michela falou agora pra gente. Ah, tô preparando o almoço e aqui, né? Vendo vocês, ouvindo, enfim. Então é que através da nossa conversa, né, dessa conversa de pessoas comuns, simples, especiais como nós, né, isso chegue a pessoas da mesma sincronicidade, né, que se sintam à vontade em saber dessas coisas que a gente tem para contar aqui. Então é através desse comum, você vê que a gente não tem nada programado, a gente entra aqui, ó, e é assim, né? E na constelação familiar, não sei se você conhece, Ana, mas existe um campo morfogenético. E aí eu propus esse projeto dentro desse campo, sabe? Abre-se o campo aqui, né? Ele se apresenta e a gente vai respondendo aquilo que é apresentado. No momento, é sem a sua imagem. E aí vou pedir para você se apresentar para quem não conhece, porque esse vídeo ele fica no IGTV e eu estou subindo para o YouTube também. Então, tem pessoas que vão ver isso aqui daqui a alguns anos, talvez, né? Então, que Sim. você possa se apresentar. Meu nome é Ana Carolina. Eu tenho um projeto na área de comunicação não violenta e esse projeto ele nasceu de uma viagem que eu fiz quando eu saí da área empresarial aqui em São Paulo e fui tentar um ano sabático. E aí eu fiquei um ano fora de São Paulo, viajei desde o sul do país até a Bahia, e até então eu não tinha conhecido a comunicação não violenta. E aí no finalzinho da minha experiência na Bahia, numa comunidade que eu morei, nós tínhamos por cotidiano, né? A gente trabalhava das 8 ao meio-dia, almoçávamos e à tarde a gente praticava divisão de tarefas e de coisas que a gente sabia para poder compartilhar com os outros que estavam ali, né? Porque tem pessoas que realmente moram nessa comunidade. E aí, numa das tardes, uma pessoa que morava aqui em São Paulo também, que hoje ele é meu amigo, ele apresentou essa oficina de comunicação não violenta. E aí eu me apaixonei, né? Falei, nossa, da onde saiu isso, né? E de lá para cá, eu voltei para São Paulo logo depois e comecei a estudar. Não parei de estudar comunicação não violenta.
Comecei a ir em várias práticas, em vários encontros, né, para começar a entender realmente na prática como que funcionava. E quando você compra o livro de comunicação não violenta, você lê e você fala, tá, e agora? Como que eu vou praticar? Então, comecei a buscar espaços para eu poder, além de praticar, e também poder passar esses cursos para essas pessoas, né? E uma das primeiras pessoas que me abriu o espaço foi a Angélica, lá no Ganesha Espaço Ah, de Yoga. E foi uma das minhas primeiras experiências com a comunicação não violenta. Eu fiz uma oficina de escuta lá, foi minha primeira oficina oficial. E de lá para cá eu não parei mais. Só com essa pandemia agora os projetos mudaram, né? Então agora eu estou com um projeto de um e-book. Parte das vendas do e-book elas serão revertidas para uma ONG que chama ONG Colmeia Vegan. É um projeto de uma amiga minha de veganismo e ela ajuda pessoas de rua. Eles fazem alimentos para é um projeto de alimentação para pessoas ali da Cracolândia e também para ONGs de animais, né? Eles dividem o que eles recebem e também compartilham com as pessoas. Então, nós juntas vamos fazer esse projeto acontecer e parte das minhas vendas do meu livro serão revertidas para essa ONG dela, né? Que ela começou a dar andamento no ano passado, mas essa ONG, na verdade, esse projeto dela já existe há muitos anos. Inclusive, eu já participei do projeto, fazendo a, a parte da ajuda na comida. E atualmente eu sou professora de inglês. Eu estudei e hoje eu dou aula. Porque a comunicação não violenta a gente tem que praticar ela nas oficinas, né? Então, como hoje está com esse problema aí da pandemia, acabou ficando um pouco parado esse projeto. Então, o projeto agora é um livro e também algumas oficinas online. A gente está começando a viabilizar isso. nossa, que lindo, né? Quanta coisa que você tem para contar para gente. Quando a Ana fala da Angélica, a Angélica é a nossa mestra de yoga, né? Yoga Rata, é uma pessoa também maravilhosa, ela vai estar aqui com a gente, logo, logo também. E é aquela história, né? A gente vai acessando os guetos, né, Ana? Né? Te conheço através do yoga, né? E aí, quando vai ver, existem projetos que olham para a mesma direção, e assim a gente vai acessando esses nossos irmãos que têm a mesmo objetivo, talvez aqui no planeta, ou enfim, né? Que delícia. E quando você fala da comunicação não violenta, meu marido perguntou, quem que é a live hoje? Eu falei, é a Ana. Tá, e ela, né, quem é ela? Eu falei, a Ana é da comunicação não violenta. O que é isso? Eu falei, não sei, assiste a live, tanto é que ele tá aí, ó. Assiste para você saber, né? Então, assim, contar pra gente numa tradução bem simples e comum, porque para quem nunca ouviu falar, né, no CNV, acho que é assim que vocês, pelo menos eu vejo, né, Sim, o escrito disso. Você pode contar pra gente como que é isso em uma maneira bem posso, simples, por favor? posso. A comunicação não violenta, ela foi instituída pelo psicólogo Marshall Rosenberg, já há um tempo atrás aí. Hoje ele já não está aí mais conosco, mas ele deixou esse legado aí para muitas pessoas que hoje trazem ela para a gente poder desmistificar, né, a nossa fala, como que a gente usa a nossa linguagem para se comunicar com as outras pessoas, né? Nós temos pela sociedade algumas coisas também que são impostas pela nossa educação, que nós somos violentos por natureza, né? Então, a comunicação não violenta, ela vem trazer um novo olhar para essa não violência que tem dentro de nós, né? Então, ela traz um olhar mais carinhoso, um olhar empático, primeiro conosco e depois para com que as outras pessoas. Na verdade, a comunicação não violenta não é um modo de falar baixinho, bonzinho, né? Uma pessoa passiva. Na verdade, é bem ao contrário, né? A comunicação não violenta, ela vem trazer para a gente como que você consegue ter autonomia e autenticidade nas suas relações, como que você consegue se colocar, né? Como que a gente consegue ter relações de ganha-ganha, sem que um esteja perdendo e o outro
esteja ganhando, que hoje em dia funciona assim, né? Então, para eu ter uma relação boa com alguém, eu tenho que ficar bem comigo, mas a pessoa está sempre perdendo em algum aspecto. Então, como que eu vou alinhar Ou ao essas... contrário, né? ou ao contrário. Às vezes eu me anulo para poder imaginar que haja uma relação saudável ali, né? Para dar para o outro também, né? Sim, para eu poder não haver o conflito, né? Porque a nossa sociedade a gente não gosta de conflito, né? É legal a ausência de conflito, né? Quando tem um conflito, tem algum problema. E na verdade o conflito ele é saudável, né? Ele é bom para que a gente consiga entrar em algum ponto de vista ou em alguma coisa que seja comum para nós, né? Então, muito do que as pessoas pensam como o conflito seja algo ruim, na verdade, o conflito é alguma coisa que faz com que a gente consiga resolver, além dos nossos conflitos, alguma coisa também que está relacionada com a pessoa que a gente está convivendo, ou mesmo com o nosso trabalho, com o nosso chefe, com os nossos familiares, né? Nossos amigos. Então, ele é um modo de você expressar suas vulnerabilidades, expressar o que você sente sem julgar o outro, né? Às vezes quando a gente vê uma cena ou a gente vê alguma coisa que acontece, a gente faz um julgamento, né? Com aquilo que a gente está vendo. Então a comunicação não violenta ela vem trazer um outro olhar para isso, né? Então quando você vê aquela cena, aquilo te traz alguma coisa que você sente. Então, você expressar os seus sentimentos, né? Nós não somos ensinados a expressar o nosso sentir, né? Só pensar. Então, um resuminho dela básico seria isso, mas é muito mais além, né? Sim, imagino. Você falou algumas palavras aqui, por exemplo, o conflito, né? Dentro dos meus estudos também, eu tenho visto que o conflito, na verdade, para mim, né, ele me remete à palavra o caos, né? Porque o novo, a criatividade, ela surge de um caos, né? Que na nossa visão seria algo, nossa, um caos, uma crise, e na verdade é como se houvesse uma fricção na situação, né, para ter a explosão para algo novo, algo se apresentar. Esse conflito tem a ver com isso ou Tem a ver com não? isso, sim. Na verdade, a comunicação não violenta, ela trata o conflito na mediação de conflitos, né? Por exemplo, eu fiz um curso no Senac e eles traziam algumas histórias de algumas pessoas reais, né, que a professora acabou vivendo aí com alguns alunos. Então, o conflito é uma maneira de você conseguir chegar num ponto em que, não que você passe a mão na cabeça da pessoa, né, não existe isso, né, a pessoa fez alguma coisa, a gente tem um sistema de justiça que nós estamos incluídos, né, tanto é que também tem a justiça restaurativa para o pessoal aí da área de direito, a comunicação não violenta, ela usa muito isso. Agora, como que eu vou... quem que perguntou? Um exemplo prático dessa comunicação, por favor. Quem é o Caco? Seu esposo? É meu esposo, tá Já vou, interessado. já Que vou bom, falar acho já, ótimo. Caco. A parte dos conflitos, né? Ela traz como que eu vou entrar em consenso com aquela pessoa para que exista um ganha-ganha. Então, por exemplo, eu tenho um conflito com a minha mãe. Como que eu vou conversar com a minha mãe e chegar num ponto que eu entenda a minha mãe, que eu acolha ela com empatia, que eu escute ela, que ela tem para me falar, e que a gente consiga entrar num ponto comum para nós duas, né? Porque hoje em dia falta muito diálogo, né? Então, um conflito nada mais é do que a ausência desse diálogo, né? Muitas vezes, ou a presença de um diálogo violento, né? Então, eu tenho umas leituras que eu faço aí, que ele fala que quando eu estou gritando com a outra pessoa, é porque ela já não está mais me ouvindo. E aí, quando eu vou entrar numa extrema violência com ela, é porque eu quero cutucar ela para que ela me ouça, porque ela não consegue mais me ouvir, ela não consegue mais me entender. Então, na verdade, quando eu grito, é uma vontade de dentro de mim para que aquela pessoa me ouça de verdade, né? Porque não existe isso, né, nas nossas relações. Eu não acolho o outro com empatia. Eu quero mostrar
criticar, se a pessoa me vem com alguma palavra, eu vou querer criticar ela também, vou querer rebater essa pessoa, né? Então, a comunicação não violenta, ela vem trazer esse acolhimento também, essa empatia pelo outro, em primeiro lugar por nós mesmos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos. E não existe ausência de conflito, né? Na verdade, nós estamos sempre em conflito também com algumas coisas nossas internas, e automaticamente isso vai refletir no outro, né? Mas aí como que eu vou lidar com esse conflito, né? Como que eu vou lidar com essa situação? Então, nós tínhamos várias situações, né? Porque a gente só olha pela maneira mais prática, né? O cara fez isso, a gente tinha uma das práticas que a gente teve lá no Senac, ela contou uma história, né? E tinha um segurança que ele tratou mal um garoto homossexual lá do Senac, né? Um aluno. E esse aluno ficou quieto durante um tempo, e parece que essa pessoa continuou a tratar mal, fazer alguns tipos de brincadeiras assim, indevidas. E o Senac, ao invés de mandar embora, que é o que seria normal, né, as pessoas fazerem, mandar embora o funcionário pelo mau comportamento dele, o Senac ele fez um projeto com essa pessoa, né? Então eles criaram, né, a sala toda, essa professora de mediação fez com esses jovens um projeto para eles apresentarem um teatro sobre o que era ser homossexual na nossa sociedade, né, quais as dificuldades que essas pessoas passavam, né, todo o processo para essa pessoa poder entender o que é um homossexual. Porque muitas vezes a gente às vezes faz uma brincadeira e a gente nem sabe o que está por trás daquele sentimento daquela pessoa, né, o quanto que a gente está ferindo ela. Então, ao invés de mandar o funcionário embora, eles educaram o funcionário. Eles fizeram um seminário, uma apresentação de teatro, explicando sobre a homossexualidade. Esse funcionário, ele entendeu o que era ser um homossexual e ele parou de fazer esse tipo de brincadeira. Então, falta muita educação, né? É muito fácil você pegar e mandar embora, porque a outra pessoa, ela vai ser mandada embora, mas ela vai continuar com o mesmo comportamento, né? Lá na outra empresa que ela vai. Então, a nossa sociedade também não consegue fazer isso, né? Então, quando eu tenho um funcionário que ele desagrada algum sentido, dá muito trabalho ensinar ele, mostrar como que é o caminho que eu gostaria que ele fizesse. Já vou lá e mando embora, não serve, né? Só que aí a gente se esquece que essa pessoa vai para outro lugar e vai continuar com o mesmo comportamento. Então, acho que uma das vias aí para também resolver esses conflitos é a educação. Nossa, é muita conexão aqui, porque quando você fala, né, de olhar de uma outra maneira, por exemplo, em vez de mandar embora, montar um projeto para poder esclarecer, dentro dos meus estudos vem a inclusão, né, que todos têm direito a pertencer. É, E é bem dentro disso, da constelação familiar, né? Quando você fala, quando eu começo a gritar com alguém, alterar a voz, é porque a pessoa não está mais me ouvindo, né? Então, assim, em que lugar eu preciso ser visto, eu necessito ser visto, né? Às vezes não é nem com aquela pessoa, é no próprio, um reajuste no meu sistema familiar. Não me sinto visto pelo pai, pela mãe, sei lá. E é muito interessante isso. Como lá nos bastidores, né, uma coisa está ligada à outra. De levar para a consciência, porque eu estou vendo que esse projeto do CNV, né, é levar para a consciência, né, é abrir, ampliar essa visão, trazer clareza, né, principalmente quando você fala do não julgamento, que para nós também uma das coisas que a gente tem como aprendizado, o Antônio Carlos está agradecendo aqui, o Caco, né, que eu chamo de Antônio Carlos. O que a gente traz também, né, e tem como aprendizado lá é esse não julgamento, né? É observar. Oi, Scala, para você também, querido. Saudades. E aí, Ana, esse não julgamento, né, ele vem me mostrar dentro da constelação familiar que geralmente o julgamento é pelo raso, né? Quando a gente olha pela situação no superficial. Porque se eu vou profundamente, como você está colocando, né? A respeito do exemplo aí do curso, muda todo o contexto e abre, né? Amplia uma visão e para outras áreas da vida também, não só naquilo que aconteceu a situação, né? Então eu vejo que vocês
vem trazer uma educação numa formação de pessoas. Não sei se você viu a live, é de uma amiga minha que atualmente ela está na Austrália, em Melbourne, e ela é gerente lá, ela fez faculdade comigo e ela é gerente de uma escola. Lá eles falam gerente, né? Não sei se vocês sabem disso, em vez de diretor. E ela lida com crianças até 5 anos. E ela fala que lá, no sistema de ensino deles, não tem a palavra não. É stop, para. Para e vamos ver junto o que a gente pode fazer com isso. Até para evitar, porque ela fala que o não, ele traz essa interrupção. Não, ponto. Agora o para, ele abre outras possibilidades, né? Então eu vejo muito, assim, algo bem comum, né, nisso que você está trazendo. Ou comum, né, nisso que você está trazendo. Uma ligação direta com isso, nesse olhar para o ser humano, assim como ele é, né, um ser humano composto de vários corpos. Quando eu falo vários corpos, é espiritual, energético, mental, físico, emocional, enfim, né? Não sei se isso reverbera alguma coisa aí, mas é o que está me vindo, né, diante da sua fala. Na verdade, quando você fala do não julgamento, né, e do para, né, é isso mesmo, tem tudo a ver, tá tudo muito conectado. Tanto é que tem um livro da CNV, relacionado à CNV, que é, se eu não me engano, chama alguma coisa, como chegar ao sim. Porque a gente tem muito não, né, desde pequeno. Não, por quê? Por que não? Não tem explicação, Eu né? brinco até, né, só te interrompendo, assim, eu convido, Ana, vamos no cinema hoje? Você fala, não vamos. Aí eu falo, não vamos, é sim, vamos, né? Tanto que Sim, está impregnado em nós, né? tá. E a comunicação, né, a parte da comunicação não violenta, dessa parte do não julgamento, ela traz os 4 pilares, né? Como que eu utilizo a comunicação não violenta, né? Que as pessoas têm muita dificuldade. Muitas pessoas leram um livro e falam, Ana, como que eu vou utilizar isso no meu dia a dia? Senão vai ficar uma fala muito mecânica, vai ficar uma coisa muito, nossa, parece um robô. Porque nós estamos acostumados ao quê? A ouvir para rebater, né? E não a ouvir de verdade, com atenção, no presente. Então, a comunicação não violenta, um dos pilares dela, o primeiro é você observar o fato. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? É uma mãe que ela trabalha todo dia fora e o filho fica em casa à tarde e ele não coopera com ela na limpeza e na organização da casa. E ela sempre fala para ele lavar a louça, porque quando ela chega, ela tá cansada, né, do trabalho, ela quer chegar e dar uma relaxada. Então, a primeira parte da comunicação não violenta é observar o fato. Qual que é o fato? É a mãe que chega cansada e o filho que não lavou a louça. Ao invés dela chegar e já gritar e já fazer aquele todas as mães fazem, né? Por que você não lavou a louça? Então ela vai observar o fato, né? O João não lavou a louça quando eu cheguei em casa. Essa é a observação. Eu não julguei ele, eu não chamei ele de bagunceiro, eu não chamei ele de badrineiro, de porco, né? O que a gente costuma fazer. Ana, como chegar ao sim é do Roger Fischer? É esse mesmo. A Renata fez uma pergunta aqui na live. E então eu vou só observar o fato, né? A mãe chega em casa e o João não lavou a louça. Essa é a observação do fato. Ela não julgou, ela não gritou com ele. Só que como que esse fato ele traz um sentimento para essa mãe, né? Então ela vai chamar ele e vai falar: "Olha, João, quando eu chego em casa cansada do trabalho e eu vejo que a louça tá na pia, eu me sinto irritada". Então aí ela está expondo o sentimento. Então a comunicação não violenta tem o pilar da observação dos sentimentos, as necessidades e o pedido. Então ela falou para ele: "João, quando eu chego em casa e a louça não está lavada, eu fico irritada". Então ela não colocou a culpa no João, ela não brigou com o João, ela só falou o que ela sente quando ela vê aquilo que ela não gosta, o que desagrada ela. E aí essa necessidade na comunicação não violenta, ela está muito atrelada ao sentir. Porque geralmente quando eu tenho
a necessidade para a gente poder entender aqui, as necessidades são humanas e universais. Todos nós temos as mesmas necessidades, até quem vive na Austrália, quem vive em outro país, né? Nós temos necessidades de amor, de afeto, de carinho, de alimento, né? Só que eu posso ter uma necessidade maior de amor do que você, né? Então, as pessoas podem ter proporções diferentes de necessidades, tá? Só que as necessidades, elas não mudam. Todos nós temos as mesmas necessidades. Nós temos necessidades de organização, né? De autenticidade, de autonomia, de clareza, de várias coisas. E essas necessidades, elas estão atreladas aos sentimentos. Por quê? Porque quando eu tenho uma necessidade atendida, ela vai gerar um sentimento bom em mim. Agora, quando uma necessidade minha, ela não é atendida, ela vai gerar um sentimento desagradável. Então, a mãe está irritada, não porque o João não lavou a louça. Ela está irritada porque ela tem uma necessidade de organização na casa. E não foi atendida pelo João. E aí, o que acontece? Também, né? Pelo João Também, também, né? pelo João também, né? Dela e do João. Então ela fica irritada, ela fica nervosa porque o João não está cooperando no espaço que eles convivem juntos, né? Na coorganização desse espaço. Então, para a gente poder entender a comunicação não violenta, a gente tem que entender necessidades e sentimentos. Hoje em dia, muitas vezes, quem trata em terapia, faz terapia, acompanhamento, muitas vezes a gente não sabe nomear os nossos sentimentos, porque a gente não foi ensinado, né? Então, sua mãe não te ensinou, filha, quando acontece isso, a gente pode acontecer e ficar assim. Não. Por quê, mãe? Porque é assim e acabou. Por que não e Porque sim, pronto. porque não, né? Então, a gente não consegue nomear. Muitas vezes a gente confunde muitos sentimentos, né? Muitos sentimentos têm várias coisas misturadas. Por exemplo, tem um iceberg da raiva, que por trás da raiva tem falta de humilhação, tem falta de autoestima, tem falta de várias coisas, né? Então a raiva é só um sentimento, só que por trás dela tem vários outros sentimentos. E aí, quando eu descubro que a minha necessidade de organização me traz a irritação, eu tenho que fazer um pedido para o João, né? Então eu vou falar, João, toda vez que eu chego em casa, eu tô cansada, e eu vejo a louça na pia, eu fico muito irritada. Porque eu tenho necessidade de organização no espaço que a gente convive junto. E aí a gente vai fazer o pedido para o João, né? Será que você poderia cooperar com a harmonia da casa, com a organização da casa e lavar a louça antes que eu chegue? Ou esteja com a louça lavada para quando eu for fazer a comida? Então, é assim, né? Na verdade, isso é a parte mecânica, né? A parte básica, né, dos pilares da comunicação não violenta, a parte teórica. Agora, quando eu vou utilizar isso, eu tenho que conseguir identificar na conversa das pessoas quais as necessidades dela. Então, é aí que está o X da questão. Quando eu começo a ser empático com o outro, aí é quando eu começo a identificar as necessidades por trás da fala dela. Então, se você me conta alguma coisa, igual eu fiz ontem com o Leandro na live, o Leandro me contou que o chefe dele brigou com ele porque tinha um serviço que não era para ele ter feito e ele brigou porque gostaria que ele tivesse feito. Tratou ele mal, ficou nervoso, furioso e pediu que o prazo fosse para amanhã. Então a gente fez uma encenação ontem e aí o Leandro me contou esse fato. Quando alguém me conta um fato desse, ao invés de eu dar um conselho, ai amiga, é assim mesmo, chefe, não. Eu escuto com atenção para que eu consiga deixar com que essa pessoa confirme as informações comigo. Então eu falei para ele, então quando o seu chefe te chamou a atenção, você tem uma necessidade para você é importante que exista clareza nas suas relações, que exista educação, que exista compreensão? Ele Então quando a pessoa confirma aquilo, você dá espaço para ela falar mais ainda para você. Então, aí você continua a conversa, você não para a conversa, né? A gente para muitas vezes as conversas quando alguém vem conversar com a gente alguma coisa. Então, conta que o namorado terminou. Amiga, é assim mesmo, bola pra frente, entra no aplicativo, esquece, né? A gente tem muito isso, mas não é assim, né? Então, amiga, como você se sente? Olha, eu não sei como que é terminar um relacionamento assim.
Você poderia me falar como você está se sentindo? E aí você ir tentando descobrir as necessidades que tem por trás da fala dessa pessoa. É difícil, mas assim, com prática, você consegue fazer. Hoje eu já consigo fazer. No começo foi um bicho de sete Imagino. cabeças para mim, porque era muito difícil, porque a gente não consegue identificar as nossas primeiro, né? Para depois identificar do Uhum. outro. A Mas do é muito outro. interessante também. Bem lindo. E quando você dá o exemplo do João e da mãe de lavar louça, o João pode responder: Não, não quero colaborar, né? Sim, Porque é um ser humano e pode vir um sim, sim, colaboro ou não. Para mim, sim. não pode ficar bagunçado aí que não tem problema. Sim, Aí, aí o que acontece? Na verdade, tudo que é. Quando você impõe para a pessoa fazer alguma coisa, né, nos pedidos que a gente tem aí na comunicação não violenta, ele fala, o Marshall, no livro A Linguagem de Paz no Mundo de Conflitos, que nós temos que fazer as coisas porque nós somos altruístas desde pequenos, né? A ajudar os outros, né? É uma coisa intrínseca do ser humano. Você pode ver uma criança pequena, ela quer ajudar, colocar as coisas, aí a gente vai perdendo isso. Então ele fala que é o que é essencial, o que está de dentro de você, você está apto a fazer. Então se você fica toda hora pedindo para a pessoa, né, naquele jeito, naquela fala que, né, filho, você tem que fazer isso, porque então você tem que mostrar para ele o quanto é importante isso para você, o quanto é importante que ele colabore, né? Porque se você está sempre ali só na inquisição com a criança, só impondo as coisas, ela não vai te obedecer. Então, a mediação de conflitos também fala que primeiro você tem que criar conexão com essas pessoas, para que elas consigam te ouvir, né? Então, quando você não cria conexão com elas, aí fala, como que cria conexão? E você se aproxima da pessoa pelo lado emocional, né? Então, a criança, um livro, um filme, uma brincadeira, você participe com ela, né? Hoje em dia falta muita conexão nos pais e dos filhos, né? Principalmente nessas tarefas, na tarefa da lição de casa, assistir um filme junto, sentar e dar atenção para o seu filho. Então, isso também são maneiras da gente criar conexão com as crianças, né? E pode ser que esse filho ele vá demorar para você conseguir entender, porque se você tem um comportamento já problemático com ele, já de muito tempo, vamos dizer assim, você não vai conseguir na primeira que ele vai te ouvir quando você começar a usar a comunicação não violenta. Ele não vai, né? Pode ser que ele seja rebelde, arredio e acabe resistindo aí, mas eu acho que se ela forçar nessa fala e tentar entrar numa conexão com ele antes desse tipo de fala, bem provável que ele vá cooperar. eu tô te dizendo isso a respeito do não, porque eu recebo pessoas em atendimento que é assim, mas já cansei de falar, eu falo a vida toda e não adianta, né? Então, assim, o que eu faço? Eu não tenho essa profundidade na comunicação não violenta, mas né? E assim, que tal você falar de um outro lugar, observar de um outro jeito, né? Sabe? Vou convidando a pessoa também a se revisitar, né? Porque às vezes, como você falou, existe um estereótipo, ah, amarelo é amarelo e ponto e acabou, né? Uhum. Não, mas eu posso olhar para isso de uma outra maneira, né? São vários tons de amarelo, né? São várias nuances. E então, só para que fique mais claro ainda. Outra coisa, eu vejo que você e o Leandro, né, vocês fazem trabalho juntos, enfim. Conta um pouco pra gente, porque aí já é afetivo mesmo, é isso, não é? Sim, Conta um pouco como que é essa comunicação não violenta nesse relacionamento afetivo, enfim, também, né? tá. O Leandro, você já conhece ele, né? Acabamos Uhum. nos envolvendo no ciclo que muitas pessoas já nos conheciam, algumas de um lado me conheciam e conheciam ele também, e a gente acabou se conhecendo. A gente se conheceu numa oficina de comunicação não violenta, na Angélica, e Olha a que Angélica é a nossa lindo! amiga em comum. E nos relacionamentos afetivos, assim, falando pelo nosso, né, a comunicação não violenta ajuda muito até hoje. A gente procura utilizar, principalmente nos momentos que a gente diverge de opinião,
né? Nós não temos muitos conflitos em relação a isso, apesar de sermos muito diferentes em vários aspectos. Na parte afetiva, a comunicação não violenta, ela vai ajudar em muita coisa, né? Ela vai trazer um olhar para a pessoa com empatia, né? Quando você olha o outro com empatia, você também olha aquilo que está dentro de você, que você também precisa ressignificar. A comunicação não violenta fala que a gente só consegue entender o outro e receber o outro com empatia quando você também se recebe com empatia. Então, como que você se trata quando você faz alguma coisa que você não gosta? Você se trata bem ou se trata mal? Né? Então, a gente tem que primeiro olhar para esse nosso lado aí de como que a gente se trata, né? Esses dias mesmo eu fiz alguma receita e esqueci de colocar alguma coisa, aí eu falei, nossa, como eu sou burra, eu falei para mim mesma, né? Aí depois eu falei, não, eu não posso me tratar assim, né? Como que eu tô me tratando? Né? Como você tá se repreendendo? Então, a gente tem muito isso, né? Porque é muito automático. Acho que a gente também tem que buscar sair um pouco desse automático, né? Olhar as nossas ações, o que a gente está fazendo com mais calma. Aprender a dar um retorno para a pessoa também, eu acho que é muito importante, porque o Leandro nem tanto, mas eu tenho essa ansiedade de querer que as coisas se resolvam mais rápido e ele sempre me coloca no pé no chão, não, na calma, vamos ver, quem sabe mais para frente, já me coloca mais na realidade, né? Eu quero esse muito pronto, acabou, já resolveu. Impulsiva, né? Você tá aí? Ah, tá. Agora voltou. Ai, Oh! Gente, olha o que é o campo. Tá vendo? Santa chamada. acabou de aparecer uma chamada aqui, desbloqueou, viu? E que lindo, obrigada por você aceitar, né, da gente seguir mesmo sem você aparecer. E, nossa, na constelação familiar tem muito isso. Que delícia. E agora você chega, né, falando pra gente do É. relacionamento. Pode continuar, amada, fica à vontade. Então, e a gente tem muito essas coisas da resposta, né? Por exemplo, você faz uma pergunta pro seu marido e você quer que as coisas sejam resolvidas no outro momento, ou mesmo para alguém que você está se relacionando, né? Ah, vamos fazer isso? Não, mas posso dar resposta amanhã? Não, a gente quer a resposta hoje, né? A gente está acostumado nesse negócio de no imediato, que é tudo para agora. A gente vê isso muito nas crianças, né? Então, o Leandro tem mais essa calma de falar, não, Ana, vamos esperar, vamos ver, calma, se consulta, vê aí se aí dentro mesmo tem isso, né? Então, ele é mais calmo nesse sentido. Então, me dá uma freada e eu paro para pensar, ó, ele mandando joinha. Confirmando. Ligada no 220 ou não? Eu É, imagina, não, né? hoje não tanto. Eu tenho muito isso, assim, com as minhas coisas, de querer, mas hoje eu tenho mais calma nas minhas coisas. Procuro Aham. não me encher de coisa. Antigamente tinha essa muita cobrança interna, né? Mas na terapia a gente vai também tratando isso, né? Não é só no casamento, Graças a né? Na Deus, né, que a terapia. gente tem esses acessos, né? E a nós É, também que vamos, né? Porque também não adiantaria Deus se eu não levo meu corpinho sim, para terapia, né? Então, sim. E nos relacionamentos, na verdade, todas as pessoas defendem as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, todos nós temos uma necessidade de alimento. Como que eu vou satisfazer essa necessidade é diferente do meu esposo. Eu posso ser vegetariana e ele pode ser carnívoro. Como que eu vou alinhar isso? Né? Então é uma mesma necessidade. Então hoje em dia você vê pessoas brigando pela mesma necessidade, só que elas não conseguem se resolver. Né? dá um Então, exemplo. eu tenho uma amiga, né? Ela gosta a gente tem uma necessidade de divertimento. Todos nós temos necessidade de divertimento. Né? Qual a estratégia que eu uso para eu me divertir? Eu gosto de dançar forró. Minha amiga gosta de ficar em casa assistindo Netflix. Como que a gente vai se resolver? Porque para ela, Netflix também é se divertir. E para mim não é se divertir Netflix, vamos dizer. Eu gosto de ir e dançar. Então, como que a gente vai entrar num senso comum aí com que as duas consigam
se divertir e ou uma ceder, ficar com a outra e a outra ir na outra vez, né? Porque tem muito esse negócio de competição, né? Ah, se eu não vou no forró, também na outra vez eu não vou ficar com ela. E muitas vezes também acontece isso até nos relacionamentos, né? Então, a gente fez uma cena também no primeiro, que foi sobre relacionamentos, que a gente falava que o Leandro tinha combinado comigo de assistir um filme comigo numa quinta, e nesse mesmo dia o pessoal da associação comercial ligou para ele que ia ter uma reunião. A gente inventou essa história, né? Mas para poder fazer a cena. Então, como que a gente conseguiu se resolver sem eu brigar com ele e sem eu ficar competindo para ter minha atenção, a atenção dele voltada para mim, sendo que ele tinha um compromisso que era inadiável. Ele tinha que estar lá presente. Então, a gente combinou, né, que ele ia assistir comigo num outro dia e ele foi para a reunião. Só que a gente fez a conversa da CNV, né, mostrando como que, na primeira vez, mostrando como que são as duas primeiras vezes sem usar a CNV, que é ou você engole o sapo, fala, ah, tá bom, amor, pode ir lá na associação, só que você não quer que ele vá, só que você engole o sapo, fica com raiva, mas que aquela coisa tá dentro. Ou você briga, não, mas eu não quero que você vá, eu quero que você fique comigo, você já combinou, e aí Mas começa é aquela meu discussão. trabalho. Não, mas eu não quero. E, né? É, você combinou comigo, você não tem palavra, e começa aquela, A um jogando em criança cima que do outro. vem também, né? Criança Vem, mimada, brigando, e é. que todos E nós, aí, né? na terceira, a gente usou um pouco de CNV, e na quarta, a gente usou CNV na conversa toda. Então, na terceira, eu falei para ele, ah, amor, então para você é importante estar com os seus os associados lá nessa reunião, porque é uma coisa inadiável, ele já confirmou. Então, você vê como as pessoas começam a confirmar quando você escuta ela. Eu parei para ouvir ele. Ele falou para mim que ele não podia, que era inadiável, e eu abri espaço para ele, para ouvir ele. E aí eu consegui rebater para ele. Então, amor, para você é importante estar lá, porque é um compromisso. A gente consegue adiar o nosso filme para outro dia? Se fosse uma relação anterior, eu ia falar, não, não quero, já ia querer sair com as amigas para fazer birra, aquelas coisas, né? Que a gente faz sempre aí para querer competir com a outra pessoa. Mas você tem que entender que a pessoa foi uma coisa que foi de última hora, um trabalho, não pode faltar. Então, para ele é importante ele ser reconhecido nesse trabalho, ele ia receber um prêmio lá. A gente inventou uma história, né? E eu não fiquei brava, porque eu sabia que depois ele ia fazer o filme comigo, ia assistir o filme comigo. Então, como você consegue conciliar isso, né? As mesmas vontades, as mesmas necessidades, e conciliar sem brigas, né? Sem conflitos que vão gerar aquele engole-sapo que a gente fica, que às vezes você abaixa a cabeça para a pessoa e você não está feliz, aí quando tem uma briga, aí você joga tudo aquilo que você lembra, que fica guardado, né? Lembra aquele dia que você foi e me deixou sozinha? E começa. Então, a parte dos relacionamentos tem muita coisa que tem que ressignificar, né? Isso é muito, muito importante também, né? E esse olhar para nós, né? A gente ter essa coisa de se policiar o tempo todo, né? Quando eu percebi que eu tinha feito a receita errada, eu já me xinguei. Eu falei, não, não posso me tratar assim, né? Então, já ter essa consciência já é um passo para a mudança, né, Eva? E a Clara tá pondo aqui, né, que ela reconhece que tem mais tendência a engolir sapo do que partir para briga. E isso eu me reconheço também, né? E muitos de nós, de repente, imagina que esse engolir sapo é assim, ah, tá, eu tô mediando a relação, né? Tô acalmando, não tô criando um conflito, né? E o que você Na tem para verdade, falar você para a gente está. sobre isso? Na verdade, você está não gerando um conflito e você está cuidando da relação, né? Só que o engolir sapo, chega uma hora que o sapo fica com aquele papo, né? E aí você não aguenta, né? Porque assim, existem dois tipos. Ou você engole sapo para não gerar o conflito, ou você gera mais conflito. Você briga, já xinga, já joga algum julgamento para a pessoa, ó, oh, você tá me deixando sozinha, você sempre só pensa em você, já começa. É Então, sempre acho que assim mesmo, né? é sempre assim mesmo, você sempre me larga, Você não aquela coisa. valoriza o que eu faço, as coisas que eu gosto, sei lá, Sim, relações. E aí, só que aí as duas estão totalmente fora, porque você não está sendo autêntico com você.
Então, quais os sentimentos que geraram em mim quando a pessoa falou aquilo pra mim? Quando o Leandro fala isso pra mim, eu me sinto brava. Eu falo, amor, eu fico chateada. Quando você acaba trocando o seu trabalho, mas hoje eu reconheço que você é necessário para você isso, porque é importante para você. Então, a comunicação não violenta também, ela faz com que a gente... O que eu posso fazer para tornar a vida mais maravilhosa? A vida da pessoa que eu tô e a minha vida, né? Então, tem que tornar a vida maravilhosa dos dois, não só de um, né? Então, você vê muitas mulheres em relacionamentos se jogando, fazendo tudo pro homem, e o cara, nada, né? Que a gente vê muito, muito isso, e também é o contrário, né? A gente vê aí muitas mulheres também que o homem faz tudo e a pessoa acha que é mais que obrigação. Não é, né? Tem que ter um equilíbrio. Isso tem, é um Então, dos. engolir sapo e brigar não vai chegar a lugar Não. nenhum. Né? Aliás, Engolir pode o sapo, você vai ficar com o desenvolver sapo algo ali, pode interno, desenvolver até né? uma doença, né? O engolir sapo dá muita doença, né? São os dois tipos de comportamento, né? A gente fala até no bullying, né? Que tem a criança que fica quieta, que cala e consente, e a que vai lá parte pra briga. Pode ver que a que parte pra briga, o pessoal não gosta de fazer bullying com essa daí. Ah, Eles gostam da que consente, né? Geralmente o bullying é feito nas crianças, isso a gente fez, a gente estudou na mediação de conflitos, né? Com a criança que vai engolindo. Aí chega uma hora que fala assim, pessoa que sofreu bullying mata o agressor. Ele ficou ali só segurando. 10 anos, sei lá, 3 anos. Teve um caso nos Estados Unidos, que o menino, ele sofreu um bullying durante acho que 4 anos, desde a escola, desde pequeno. Ele era gordinho. E aí ele não aguentou, ele matou o cara. Deu um soco no moleque, não sei se foi o moleque bateu a cabeça, uma coisa assim. Então, aí o pessoal perguntou pra ele por que que ele fez. E ele lá nos Estados Unidos foi tratado como herói. Então, olha os heróis que a gente tá tendo aí. Todos sem equilíbrio emocional nenhum, né? Porque você vê que a maioria das pessoas, até numa briga de trânsito, em qualquer coisa, ela já engoliu o sapo pra caramba. E aquela briga, na verdade, nem era porque o cara fechou ele. Ele já tá engolindo o sapo da mulher, do filho, do chefe, do estresse, do trânsito. Aí um cara xingou ele no trânsito, ele vai lá e dá um tiro, sei lá. Então tem muito isso daí, né? A inteligência emocional que não é trabalhada, né? Nem é. nas escolas e nem nas famílias. E na constelação familiar, a gente tem um dos pilares que o Bert ele chama de ordens do amor, né? Que é o equilíbrio nos relacionamentos. Que quando um faz amar muito além, né, do que o outro, não dá o espaço para o outro fazer também, né? Isso causa um desequilíbrio e às vezes fica insuportável de ficar na relação, porque cria-se também uma dívida, né, perante o outro e um crédito quem faz demais, que acaba gerando um certo controle, enfim. E aí o outro que faz de menos, né, ou não, enfim, ele vai para um estado de vitimismo, mas que também controla e vai embora, né? Então fica Sim. uma relação distorcida dentro de Fica algo um que você jogo, está na verdade, falando. né? Tem um aluno seu aqui, ó, dizendo que está te É, acompanhando. Teacher Ana acompanhando o Luciano. Que delícia! Então é isso, É, fica essa distorção e às vezes a gente fica num relacionamento, né, dando aquele ditado, dando murro em ponta de faca. né? E eu costumo dizer que fica meio que essa semana mesmo, conversando com uma pessoa e ela me falando dessa dificuldade, tá saindo do relacionamento, não sei o quê. E eu falei para ela, parece porco-espinho, porque ela diz assim, que quando eles estão longe, em casas separadas, eles tá muito bem, eles se amam. Quando eles convivem algum tempo juntos, eles se odeiam. Sabe porco-espinho, que quer amor, mas se chega um Sim, espeta o outro? E eu sinto que o que você está trazendo é bem isso, né? De desvendar o que tem no meio desses espinhos, enfim, que dá para receber amor, né? Eu não sim. preciso jogar com o outro, mas eu posso simplesmente me colocar numa vulnerabilidade de permitir ser amada, né? De amar, de receber, De de dar, expressar, né? Expressar os sentimentos. e me sentir a gente costuma falar também, Ana, um vaso seguro, né? Porque quando eu crio esse ambiente, né? Esse vaso
com essa pessoa que eu me relaciono, seja lá afetiva, enfim, qualquer relação, eu tenho um espaço também para me colocar, me tornar vulnerável, me mostrar sem as máscaras, porque eu não preciso colocar uma máscara que, eu não me ofendi, mas lá eu tô, né? Me ofendi, sim. Então, assim, olha, isso aqui realmente me deixa assim, assado, né? Enfim, eu vejo essa lindeza, assim, em tudo que você está colocando, mas óbvio que você que é a que sabe aqui, né? Tô falando pelas minhas intuições. É, mas é isso mesmo, Eva. Tem que deixar esse espaço também, não só nos relacionamentos, né? Em qualquer tipo de relacionamento. E a gente fala muito sobre a empatia também na comunicação não violenta. Me veio muito isso na hora da sua fala, que muitas pessoas confundem a empatia, né? Ah, é empatia se colocar no lugar do outro. Realmente, a definição dela é se colocar no lugar do outro. Mas tem como eu me colocar no lugar de uma pessoa que ela sofre um racismo, sendo que eu não sou aquela pessoa? Não tenho como, né? Então eu não sei o que aquela pessoa passa para eu colocar no lugar do outro, né? Então enxergar o mundo com as lentes do outro é muito complicado. Então a empatia ela fala muito desse espaço que a gente tem que abrir para o outro, né? Então o que é esse espaço? É ouvir a pessoa sem julgar, né? Olha, aconteceu isso comigo, aí você já fica na cabeça, né? Ou pensando alguma coisa que já aconteceu com você parecido, porque a gente tem esses níveis da escuta também na comunicação não violenta. Ou você quer rebater, ou você quer dar um conselho, né? E a comunicação não violenta também fala que conselho não é legal, que é a sua visão de mundo, né? Como você vai dar uma visão de mundo sua se a sua é totalmente diferente daquela pessoa? Ela morou numa família, ela conviveu com um meio totalmente diferente do seu, né? Então tem muito isso também, essa parte de dar espaço. Então empatia é só você ouvir, né? Ouvir sem julgar, deixar aquela pessoa se expressar, perguntar como ela se sente quando acontece aquilo com ela, né? Muito diferente de você ir lá e dar um conselho, de você falar a sua opinião, né? Então a gente se pega muito nisso também, de querer dar opinião, fica se segurando para não dar. E também tem que ter esse autopoliciamento com a gente mesmo, né? Esse orar e vigiar e aí que todo mundo fala, né? Então tem que se vigiar o tempo todo das Eu nossas tenho falado que ações. é vigiai e depois orai, porque assim, a vigília tem que estar tão atenta que é 25 horas por dia, né? E acompanhada da oração, óbvio. E interessante quando você coloca, você falou do. Ai, me fugiu agora, eu fui falar do orar e vigiai. Eu ia colocar algo Da aqui. empatia? Ah, tá, lembrei. É que você fala desse ouvir, né? E muitas vezes, né, eu percebo assim, que a pessoa, você chega lá, fala, eu falo, ai, Ana, hoje não sei, tô meia triste, né? Então, assim, aí quem tá do outro lado fala assim, nossa, mas eu também, porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E aí, assim, eu fico olhando, né? Porque na verdade é uma necessidade de falar que nós temos, né? Uhum. Mas assim, aonde está essa escuta, né? Onde está esse lugar? Dá a impressão que não cabe, sabe? Aquilo que vai falar, não cabe. E aí tu precisa, né, trazer tudo aquilo que é meu, porque se eu, não sei, dá a impressão assim, se eu não liberar aquele espaço, né? Eu não tenho espaço para acolher, para estar empático. E não sei se Sim, vocês, né, na oficina, tem. enfim, que você, Fala. É igual né, você falar para vem uma amiga, né? Quando você fala uma coisa boa, por exemplo, ai, amiga, eu viajei ano passado para a França. Aí alguém vai te contar, ela vai te, as escutas por competição que a gente fala, né? Ela vai te contar uma coisa que ela fez mais legal da França. Ah, eu viajei grandiosa. para a Suíça. Ah, eu também fui viajar para não sei aonde. A pessoa vai sempre comparar alguma coisa com o passado dela, né? Porque a gente tem essa escuta que chama escuta downloading, onde ninguém sai do lugar, as pessoas só competem ou pelo sofrimento ou por se sentir o melhor, né? Então só tem lugar para você nesse tipo de escuta. Porque se você me conta, ai, meu tio tá doente, aí você vai contar uma história, mas
terrível do que o tio que tá doente. Vai falar, ai, mas eu quebrei a perna, amiga. Eu tô aqui em casa sozinha, só de ver como. Então é competição pelo sofrimento, né? Ou contar uma coisa pior, né? Tem até um vídeo do Karnal, para quem quiser assistir, que é Ninguém Ouve Ninguém, chama. Ele fala exatamente sobre isso. Você conta para alguma pessoa que seu filho tem 18 anos, ela vai falar para você que o seu mais velho tem 17. Então fica aquela competição, você nunca vai chegar a lugar nenhum, ninguém fala nada, só fica competindo. E a gente vê muito isso o tempo todo, né? A pessoa só quer se colocar ela na conversa. Então esse tipo de escuta também não é uma escuta empática. Para passar para segundo tipo de escuta, que é uma outra escuta que chama. Agora me fugiu o nome antes da empática. É quando você começa a se interrogar, né? Na verdade, essa escuta acontece muito nos consultórios de psicólogos, né? É uma escuta que você se pergunta se realmente aquele modo de você fazer as coisas a vida toda tá certo, né? Será que não tem outro jeito de fazer as coisas de uma outra maneira? Por que que eu tô sempre batendo na mesma tecla e tô errando tanto, né? Então, é uma escuta que você consegue se interrogar, consegue se enxergar nela, né? E o terceiro modo da escuta é o empático. O empático, na verdade, muitas pessoas acham que é você se colocar no lugar do outro. Na verdade, o empático é você dar lugar ao outro, Que né? lindo. Para ela se colocar, para a pessoa falar o que ela tem, você escutar ela atentamente, com todos os detalhes, E que é um né? Tanto é que acolhimento, né, Ana? Acolhe o sim, outro, como você ele chega. parafrasear ela, né? Como você está se sentindo, como que é para você estar nessa situação. Então é bem complicado a gente fazer isso com os outros, né? A gente quer ou dar opinião, ou falar uma coisa pior ou uma coisa melhor. Então a gente não tá nunca na empatia, né? É E verdade. Tem Alfredes, em alguém relação dizendo aos aqui. conselhos que você disse que É. não é muito bom, às vezes a pessoa quer ouvir uma palavra amiga, quer ouvir a opinião. Você acha que isso é positivo? Na verdade, pela visão da Deixa eu só te comunicação não falar, só violenta, interrompendo, oi, você sabe que aqui tem um tempo, e eu acho que a gente tem mais 5 minutos, então tá. fica à Eu não vontade. sabia, na live tem um tempo? Dá 1 hora, cai. Ah, tá. Na verdade, em relação aos conselhos, realmente às vezes a pessoa te busca para um conselho. Eu acho que se realmente ela quer aquele conselho de verdade, quer a sua visão, eu acho que é positivo, sim. Só que você escutar todos os seus amigos, viver aconselhando eles o que é melhor para você na sua vida, porque quando a gente fala em conselho, Alfred, a gente está falando da nossa visão de mundo e não exatamente da visão de mundo daquela pessoa, né? Então, muitas vezes o que é bonito para mim não é bonito para o outro, e assim várias outras coisas. Então, o conselho, na verdade, ele é bom, desde que a pessoa realmente precise daquele conselho, né? Ouvir a opinião, ela esteja numa situação bem problemática, né? Quer um direcionamento e vai buscar você. Isso é realmente, ele é bom. Mas assim, você viver dando conselho, quantas pessoas a gente conhece que você conta qualquer história, ela te dá um conselho, a maioria. Todo mundo virou psicólogo na internet, aí a gente vê aí todo mundo dando conselho. Então, o conselho não é legal. Aconselhar não é legal, né? O que é legal é você ouvir, perguntar como ela se sente quando aquilo acontece com ela, tentar deixar ela ela se aconselhar sozinha. Se você ouve ela e você pergunta para ela como que ela está se sentindo, ela mesma vai chegar uma hora que ela vai cair a ficha do que ela precisa fazer, porque todas as respostas estão dentro de nós, né? Então, quando a gente ouve com empatia, a gente abre esse espaço. Acho que é isso. Que lindo. Na verdade, quando a gente vai contando, 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 a gente vai se ouvindo, né? E aquilo vai criando outras Sim, nuances dentro da gente mesmo. E eu sou do tempo que, ó, tá dando aqui, é, tá. 20 segundos. Então, vou pedir para você se despedir. Vou te chamar outras vezes, porque você viu que tem Tem muita coisa bastante coisa para aqui, falar. enfim. Então é isso, amada. Vai dar para dar um tchauzinho bem rapidinho. Te agradeço. Obrigada pelo convite e pela live. Beijão no Leandro também, Gratidão. tá? A gente se vê. Tá Muito bom. obrigada.